Glória a Jesus. O apóstolo escrevendo aos Efésios, ele roga como prisioneiro do Senhor. Aqueles que são os pregadores do Senhor, né, são prisioneiros. Os apóstolos do Senhor são prisioneiros. Como prisioneiros, amados? Porque fomos chamados em um propósito que não podemos sair dele. Amém? São prisioneiros nesse sentido. Tá certo? E o apóstolo Paulo não era diferente, era um prisioneiro do Senhor. Tá certo? Ou seja, eu tenho de andar segundo o Senhor me ordena, segundo Ele me ensina, então eu devo andar e ensinar conforme Ele nos orienta. Glória a Jesus. Então ele diz, como prisioneiro do Senhor, rogo-vos, né? Ou pede encarecidamente, né? Que andeis como digno da vocação que recebeste, com toda humildade. Uma das coisas que devemos ter é humildade, tá certo? Ser humilde. E aqui o que é que estamos dizendo? Muitas pessoas acham que humilde é aquela pessoa que não tem dinheiro, não é? E isto não é uma verdade. Porque muitas vezes tem gente que não tem dinheiro e não é humilde. É orgulhosa que só, né, irmão? Tá? Glória a Jesus. Humilde é de coração. O humilde não depende se ele tem mais dinheiro ou menos dinheiro. Isto é uma característica da pessoa, tá certo? Então, o apóstolo roga, né, que você deve ser humilde e com toda humildade e mansidão. Você sabe que é uma pessoa mansa, né? É o contrário de grosseira, não é isso? Uma pessoa mansa. Então ele roga que você deve andar em humildade e mansidão. Longanimidade. Que é longanimidade? Paciência. Amém? É um dos dons do Espírito Santo, é a paciência. Tá certo, amado? E como o Senhor teve paciência com a gente, né? Glória a Jesus. Então é paciência. Ele está pedindo que você tenha paciência, não é? Glória a Jesus. Suportando-vos uns aos outros em amor. Suportando. Amados, nós às vezes queremos que as outras pessoas ajam de tal forma que não nos magoe. É verdade? Mas elas vão nos magoar, e muitas vezes. Mas não é servo ou serva do Senhor? Vai nos magoar. Por quê? Porque elas ainda não estão perfeitas. O Senhor é que não magoa ninguém porque Ele é perfeito. Amém? Mas nós estamos a caminho. À medida que nós vamos sendo aperfeiçoados, a gente passa a magoar menos. Amém? À medida que nós passamos a aprender do Senhor como andar, nós vamos magoar menos as pessoas, até chegar ao ponto de não magoar mais ninguém. Amém, amados? Glória a Jesus. Então, o que aqui está escrito, suportando uns aos outros, é suportar, tá certo? As pessoas às vezes é grosseira comigo, então é grosseira com você, aí o que você faz? Suporta. Amém? E isto faz parte de um sofrimento de treinamento, é suportar. Tá certo, amados? O pecador, ele não suporta. Se alguém diz um atrevimento para ele, ele diz o maior, é ou não é? Se alguém dá um tapa, ele dá um tiro, não é não? Tá? É a pessoa que não suporta. Mas a instrução que é dada àqueles que são de Cristo é que deve suportar. Ficou entendido? Suportar. Porque ninguém suportou mais do que Jesus. Tá certo? Mas dele não saiu em nenhum momento a graça de Deus. A ponto de suportar quando ele estava sendo levado para que fosse morto na cruz, não é? Naquele momento já no final da sua vida aqui na terra, e um certo servo dele, um certo discípulo, né, resolveu cortar a orelha de um servo do sumo sacerdote.
segundo o entendimento daquele discípulo, era para defender o Senhor, não é? O Senhor repreendeu o apóstolo, que ainda não era apóstolo, era apenas discípulo ainda. O Senhor repreendeu o discípulo e fez o quê? Pegou a orelha daquele que tinha sido a orelha decepada e colocou no canto e emendou. Ficou entendido? Aqueles que estavam levando ele, fazia parte daquele grupo que estava levando ele para a morte. Mas o Senhor Jesus, ele não veio para fazer o mal, veio para fazer o bem, tá certo? Aquela pessoa estava fazendo mal para o seu corpo. Mas em retribuição a isso, o que o Senhor fez? Pegou e colou a orelha dele lá no canto. Entendido, amados? Então é necessário que aprendamos com ele, tenhamos paciência, longanimidade uns para os outros, saber suportar. Porque isto faz parte do treinamento. Quando você estava no mundo sem Deus, você não suportava nada. Não é? Quando alguém lhe falava uma coisa, você jogava, alguém jogava uma pedra em você, você jogava logo 10, né? Amém? Mas este é o sofrimento que faz com que nós aprendamos com o Senhor a ser como filho dele e não mais filho dos homens como éramos anteriormente. Amém? Glória a Jesus. Faz parte do aperfeiçoamento. Procurando guardar a unidade do Espírito, e aqui Espírito é com E maiúsculo, que refere ao Espírito de Deus. Procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O que é isso? Guardar a unidade do Espírito. Existe em muitas famílias aquela pessoa que faz qualquer negócio para ter a família unida. Não tem? Sempre. Já viu isso? Na família é pecado mesmo. Então você vai ver lá uma pessoa que vai, às vezes é um filho, às vezes é um outro parente, que tem o prazer de ter aquela família toda junta. Então ela faz qualquer negócio, chama um daqui, faz um almoço ali, né? E começa a juntar, ela quer fazer tudo para que se una aquele grupo ali. Que é evidente, nunca dá certo. Tá certo? Sempre está uma confusão no meio daquela juntação, né? Até o final, normalmente tomam umas bebidas alcoólicas, né? Uma festa, e acaba um falando mais do que deveria e cria uma confusão. Normalmente cria. Mas o que eu quis dar este exemplo é que no mundo tem aquela pessoa que busca dar condições para que aquele grupo esteja junto, como uma família, como se diz, tá certo? E o que é isto que o vínculo da paz? É procurar guardar a unidade do Espírito Santo. É exatamente isto, só que melhorado, tá? Que você, que é da igreja, trabalhar arduamente de todas as formas para que a igreja esteja unida. Ficou entendido? Unida em amor e paz com o Espírito Santo. O pecador, ele busca unir gente de toda espécie, né? Da família dele, de tudo quanto é jeito. E por isso não funciona. Porque tem gente, né, que não é tão santa assim, como se diz no grupo deles. Mas quando se trata da família de Jesus, cujo pai é Deus, temos a capacidade de fazer esta união, amém? No vínculo da paz. Então, qual é o nosso propósito como igreja? Sempre andar unido de tal forma que o irmão pecou, fez alguma coisa, então conversa com o irmão, tá certo? Para ver se ele se arrepende. Se ele se arrepender, então ele faz parte desse vínculo, né? E se ele não se arrepender, usa o Evangelho de Jesus, como falamos há alguns dias, né? Também ainda há pouco, né? Então, usa o Evangelho de Jesus para que aquela pessoa se arrependam, porque ela se arrependendo, ela pode ficar no convívio da igreja, né? E fazer tudo para que nenhum saia, amém?
Tudo para que nenhum saia. Se tiver alguma coisa contra outro, vai lá, conversa com ele para que ele se arrependa, né? Tem alguma coisa contra, conversa. Cada um da igreja deve trabalhar nesse sentido. Para quê? Para agradar aquele que nos chamou na sua paz. Amém, amados? O que ele quer é que a sua igreja esteja unida em amor. Amém? E que cada um trabalhe de tal forma para que não haja desunião, que não haja pecado no meio dos seus. Ficou entendido, amados? Glória a Jesus. Então, é isto, basicamente, o que o apóstolo estava mandando falar com os efésios, né, através da sua carta. Buscar de todas as maneiras para que não saiam do caminho da salvação aqueles que é da sua igreja, aqueles que é dos filhos de Deus. Ficou entendido, amados? Tá? Então, por isso, devemos suportar uns aos outros. Devemos saber que cada um de nós estamos a caminho e as condições da vida aqui na terra, passamos por aflições e muitas vezes fica muito duro de suportar e às vezes alguém quer disparar em cima de alguém, né, irmão? Então, quando ele está fraco, ele começa a jogar o seu problema em raiva ou angústia em cima do outro. Mas ele é de Cristo, então ele está no caminho e ele vai reconhecer que aquele caminho que ele está não é bom. É o Senhor que faz isso e ele vai se aperfeiçoando. Amém? Você vai suportando e ele vai sendo aperfeiçoado. Ore por aquela pessoa para que o Senhor trabalhe cada vez mais na vida daquela pessoa. Então, ela vai sendo santificada e daqui a pouco você vai ter uma igreja santa como deve ser. Amém? Cada um em santificação com o Senhor e em harmonia uns para com os outros. Tá certo? Por isso, na igreja de Deus, não suporta o pecador, porque não suporta estar sem fazer o mal. Glória a Jesus. Então, amados, esta é a grande verdade como o Senhor quer que andemos. Porque antes nós éramos pecadores. Vivíamos para praticar o mal. Mas hoje nós saímos dos caminhos dos pecadores, cumprindo a palavra do Senhor, e viemos para Cristo porque Ele nos chamou para nos fazer filho de Deus. E temos herança na cidade santa que Ele preparou para os seus. Amém, amados? Quem entendeu essa mensagem, dê uma salva de palmas para o nosso Deus. Glória a Jesus. Louvado e agradecido seja o santo nome do Senhor.